Oi, pessoal. Voltamos agora com o tema que nós estamos dando continuidade ao grande tema do conhecimento. Desta vez, para a gente tratar dois aspectos muito ligados ao conhecimento no dia a dia, que é o senso comum, e outro que é recente, o conhecimento a partir da idade moderna, que é o conhecimento científico. Vamos tratar de alguns conceitos relativos a isso. As certezas do cotidiano a gente tem porque o senso comum ele ajuda a gente a sobreviver de uma forma, digamos, mais adequada em sociedade. O conhecimento, por outro lado, não é a certeza inquestionável. Ao contrário, a ciência é questionadora. Então vamos ver aqui as principais diferenças entre o senso comum e a atitude científica. A primeira característica do senso comum é que o conhecimento do senso comum é subjetivo. De acordo com o que eu sinto, das opiniões que eu ouço, eu formo o meu conhecimento subjetivo. Ele não é objetivado por uma fórmula, por uma demonstração, por um cálculo matemático. Ele é baseado em sentimentos. Também ele é qualitativo. Se é pelo sentimento, é pelo sentido, pelo desejo, pela finalidade. Então, basicamente, se eu perguntar para uma criança quando ele toma um remédio amargo, se o remédio é bom, ele vai dizer que não é. O adulto, já com uma atitude científica, vai dizer que o remédio amargo ele é bom. Veja que nós temos uma avaliação qualitativa diferente nos dois sentidos, científico ou senso comum. Também o senso comum, de acordo com a semelhança das coisas ou as diferenças aparentes, agrupam essas coisas de maneira, digamos, quase homogênea. Eu diria assim, se eu vejo algo voando e é um morcego e vejo um gavião que também está voando, eu chamo a esses dois animais que são pássaros, porque voam. Né? Também o senso comum ele é individualizador, porque de acordo com a qualidade que nos afeta, eu faço uma avaliação específica sobre aquele objeto singular. Eu tenho aqui no alto uma figura de uma fuselagem de avião com seus arrebites, uma lata com seus arrebites. É uma coisa que me causou impressão, bastante impressão, quando eu adentrei o avião e percebi esses arrebites. Pesquisando depois, descobri que os arrebites foi uma inovação da ciência mecânica recente, porque os aviões, o princípio era feito de lata inteiriça, porque se tinha o senso comum do que é maciço é mais forte. E percebeu-se que com o tempo a lata inteiriça ela sofreria fadiga e quebraria, e vários acidentes de aviões aconteceram por conta disso. A partir de então, os arrebites são usados porque tem microfolgas, então a lata balança, treme, mas o avião não cai porque as microfolgas mantêm a lata intacta apesar da movimentação. O senso comum também ele é generalizador de acordo com as semelhanças ou as ideias para coisas semelhantes. Se eu tenho uma concepção de que eu só tenho os bens da minha sobrevivência pelo trabalho, então eu atribuo que o trabalho faz a pessoa não ficar pobre. Se eu vejo uma pessoa pobre, portanto eu faço uma inversão de causa e efeito e digo todo pobre é vagabundo. Então, e essa é uma ideia que acaba se cristalizando e até inclusive em preconceitos. Também eu faço uma avaliação genérica pelo senso comum de causa e efeito. Se tenho alguns meninos de rua e um ou outro deles roubam uma padaria para comer, eu logo generalizo dizendo que todo menino de rua é delinquente. Isso é muito comum a gente ver na sociedade, né, esse senso comum. Também o senso comum, ele não se surpreende com as coisas regulares. Se eu ver as formigas cortadeiras em fila indo para o ninho carregando suas folhas cortadas, isso não me surpreende. Se eu vejo uma pluma caindo ou uma pedra caindo, isso não me surpreende porque as coisas caem. Enquanto que na ciência, ao contrário, essas coisas que são objetos de indagações. Né? A ciência também, pelo senso comum, é vista como uma coisa mágica,
que é onde as pessoas, os cientistas têm jaleco branco, usam luzes, aparelhos, misturam produtos diferentes e chegam de uma forma mágica a determinadas conclusões, como se aquilo não fosse passo a passo, um planejamento, tem método e tem rigor. Né? Também o senso comum trabalha muito com a não explicação dos fenômenos e, portanto, tem muito medo do desconhecido e às vezes vem coisa onde não existe. Então, o senso comum ele duvida muitas vezes da ciência e das certezas, e as certezas cotidianas daquela sobrevivência, daquele coletivo, daquelas informações simplórias que são transmitidas por opiniões, se cristalizam e às vezes se transformando em preconceito. Como eu já falei, todo pobre vagabundo, menino de rua é delinquente, a pluma cai de leve porque efetivamente é mais leve, a pedra cai porque é pesado, então a gripe a gente pega porque pega resfriado, não é por conta do vírus, é por conta do resfriado, então vários conhecimentos e preconceitos se cristalizam pelo senso comum. Ao par que a atitude científica, ela desconfia dessas certezas, dessas regularidades, aonde o senso comum vê fatos cristalizados, a ciência, ou a pessoa que tem atitude científica, vê problemas e obstáculos. Então, as características do conhecimento científico, ele é, primeiro, objetivo. Se eu vejo uma pena caindo e uma pedra, eu percebo que tem uma regra universal que todos caem. Necessariamente todos caem e se aplica a todos os objetos e todos os objetos naquelas condições caem. Então é um conhecimento objetivo. Por que a pena cai diferente? Eu também tenho conhecimento objetivo explicando por conta da resistência do ar. Né? Também a ciência ou conhecimento científico ele tem uma atitude quantitativa. Eu tenho medidas de tempo, de volume, de espaço, etc. Crio padrões para fazer comparações e chegar a conclusões. Né? Também a atitude científica tem essa característica de ser homogênea. Né? Eu crio leis gerais para fatos aparentemente diferentes. Como eu falei, a pedra e a pluma que caem, eu tenho uma lei geral, que é a lei da gravidade. Né? Também a atitude científica tem como característica ser generalizadora. Né? Às vezes, sobre a mesma lei, eu posso colocar elementos diferenciados. Por exemplo, a tabela periódica da química tem todos os elementos, ou melhor, os átomos, né? Os elementos químicos, que conforme eu misturar esses elementos químicos, eu consigo ter todos os objetos, as matérias do planeta Terra naquela tabela periódica. Então é uma forma de você, numa mesma lei, estar colocando todas as individualidades. Por exemplo, eu falei da diferença entre o morcego e o gavião. Na mesma lei, eu chego à conclusão que eles são animais, né? Ambos têm coração, ambos, enfim, caçam, etc. Eu posso chegar numa mesma lei a essas individualidades, mas também posso perceber que há uma diferenciação. Então, a atitude científica, ao tempo que generaliza, também diferencia. Não generaliza morcego e gavião pela aparência, né? Não diferencia também só pela aparência, vai buscar as características próprias, pela experimentação, pela observação e assim por diante. Tem um método para isso. Também a ciência não diz a causa e efeito, por exemplo, a pessoa pega a gripe, pega a gripe porque pegou friagem. Quem pega gripe porque pegou friagem. Então a ciência não fica só nessa confiança, nessa crença. A causa tem que ser investigada. Então causa e efeito só é estabelecido após a investigação. Por exemplo, a cor em si não existe, segundo a física. A cor existe porque os objetos refletem a luz. A cor nada mais é que é uma vibração luminosa, né? De acordo com o objeto, determinada vibração é respondida. Também o conhecimento científico surpreende-se com a regularidade. Várias formigas cortadeiras andando em fila, isso tem que ser explicado. Por que isso? Como acontece? Por que eles fazem assim? Qual a causa daquele fenômeno? Qual o efeito? E tem obstáculos, obviamente, para descobrir isso. Né?
Portanto, o conhecimento científico ele procura não aceitar as explicações de uma interface do conhecimento, que é, por exemplo, a explicação mitológica ou a explicação religiosa ou ainda a explicação do senso comum, procura sair, há um desenfeitiçamento do mundo, procurando explicar de maneira racional, metódica, teórica, né, os fenômenos do mundo. Nem sempre é bem sucedido, mas a ciência tenta isso. Né? A ciência também, por não ser sempre bem sucedida, ela sempre está em modificação. Nem sempre é compreendida, né? Enfrenta as nuances das resistências religiosas, as resistências políticas, a descoberta da verdade pela ciência também às vezes vai mais para um lado ou para o outro, de acordo com o viés político, com os interesses sociais, portanto, a ciência não é tão isenta assim. E ao longo da história, a gente percebe que a ciência não consegue ser uma doutrina geral sobre tudo, né? Ela continua se modificando. Bem, para ser ciência tem que ter investigação científica. Investigação científica é uma atitude intelectual através de experiências, usa-se técnicas, olha aqui novamente a palavra técnica. A técnica está para o senso comum, assim como está para a produção da ciência, como característica da investigação científica. Tem um caminho a percorrer, todo cientista. Toda a ciência tem um caminho a percorrer, um método, e tem rigor. O rigor significa repetir, colocar as coisas sob determinadas condições para verificar uma primeira aproximação. Então, a investigação científica tem as seguintes características: separar o que é subjetivo do objetivo. Eu separo as minhas impressões, a minha opinião, daquilo que os dados concretos vão me mostrar, ou as operações de busca da verdade e afastamento do falso vão me mostrar. Também eu construo fenômenos que eu controlo em condições que eu possa observar, medir, analisar. Portanto, eu delimito um determinado fenômeno, né? Por exemplo, uma pedra e uma pluma que caem. Eu delimito ela em determinadas condições, com vácuo, sem vácuo, o tamanho de uma pedra, o tamanho da outra, faço várias medidas, eu delimito o conhecimento desse objeto da investigação para eu chegar a uma lei específica e depois eu vou ampliando. Isso também vale para as ciências humanas. É muito comum as pessoas, quando vão fazer alguma pesquisa, quererem investigar tudo no mundo. Então, a gente sempre tem que delimitar para ter o máximo de aproximação dos fatos, eliminando o falso. Né? Também a ciência tem como característica a demonstração e a prova. A demonstração significa o seguinte: se eu digo que todos os objetos caem, então eu tenho que colocar os objetos a uma determinada altura e mostrar para as pessoas se o objeto cai. Se eu digo que seus objetos caem quando não enfrentam resistência com uma velocidade que é acelerada, eu tenho que fazer essa demonstração, eu tenho que provar. Também a investigação científica se relaciona um fato com outro. Se eu vejo que a pena cai e a pedra cai, eu tenho que fazer uma relação entre os dois. Né? E eu posso fazer uma relação quantitativa, teórica e tudo mais. Né? Baseado nisso, se eu separo, eu tiro o objetivo, eu controlo os fenômenos que eu vou analisar, eu faço demonstrações e provas, faço relações, por fim eu trabalho então uma teoria geral sobre determinado fenômeno, seja ele natural, seja ele social ou cultural. Então, uma teoria científica permite então que diferentes que fatos e objetos e fenômenos aparentemente diferentes sejam compreendidos como semelhantes e vice-versa. O que é semelhante eu posso entender como diferente. Eu tenho aqui uma imagem do plano inclinado de Galileu Galilei, em que ele usou uma técnica para estudar a queda dos corpos. Aqui eu tenho uma bola que vai cair, e ele na época a técnica não tinha cronômetro, não tinha relógios confiáveis, ele usou uma clepsidra, que é um invólucro aqui com água, e ele soltava água para medir o tempo que essa bola percorria. Diferentes tamanhos de bolas, adotava-se as medidas para chegar a determinadas conclusões. Então, Galileu Galilei foi um transformador muito grande, um revolucionário na ciência, na medida em que passou a usar
a experimentação e a quantificação com maior e com o seu rigor, né? E ao contrário dos demais cientistas, digamos assim, do período medieval, do período grego, assim por diante. A investigação científica, portanto, ela faz com que a ciência seja distinguida do senso comum. O senso comum, vamos repetir aqui, são os hábitos, preconceitos, as tradições, porque ela usa a pesquisa de maneira metódica, que é um caminho, tem um percurso rigoroso, né? Sistemática, portanto, eu não faço uma primeira impressão e aí já chego a conclusões, eu repito em condições diferentes para chegar a conclusões. Por fim, eu tenho teorias coerentes, né? Ranger, que é filósofo francês que esteve no Brasil por longo período, diz que a investigação científica é um método de pensamento e de ação. Portanto, esse método ele é racional, ele tem que ter o rigor da racionalidade. Por outro lado, é da ação, porque tem que produzir um efeito. Então, nem tudo que é racional e com a ação é inerte a fazer algum dano ou fazer algum benefício. Então, aqui há um questionamento sobre os fins e as formas da ciência, né? Por fim, querendo falar um pouco mais sobre o senso comum, eu quero enfatizar que nem tudo no senso comum é negativo. Eu tenho, por exemplo, a técnica que é oriundo do saber cotidiano, porque o senso comum ele dá a segurança da sobrevivência. Então, por exemplo, um conhecimento de tentativa e erro, né, aquilo que se verifica que é útil e eficaz, por exemplo, aqui nós temos um indígena pescando, né, com arco e flecha. Portanto, esse equipamento foi desenvolvido por uma tentativa e erro, né? Então, se esse equipamento se torna útil e eficaz, ele vai sendo aperfeiçoado. Fazer fogo usando 2 pedaços de paus também foi uma invenção, uma técnica antiga, útil e eficaz, e foi sendo aprimorada ao longo do tempo. Também é importante dizer que tanto essa atividade aqui como aqui são trabalhos. Por esses instrumentos, essas técnicas se aliam ao trabalho e eu repasso adiante através da educação. Então, trabalho e educação constitui a essência do ser humano, por isso que nós dizemos que ontologicamente trabalho e educação é a essencialidade do ser humano, porque ele é repassado. Então, a educação repassa a técnica desde os tempos mais antigos. Contudo, a explicação da técnica na Grécia Antiga, e até hoje nós encontramos em alguns lugares essas explicações, se diz que a técnica que as pessoas aprendem, seja com arco e flecha, ou seja, o fogo, tem origem mítica ou religiosa. No caso do fogo da Grécia, Hesíodo contava que o fogo foi ensinado aos homens pelo titã Prometeu. Prometeu foi lá no Olimpo, roubou de Zeus o fogo e entregou aos homens. Tanto é que ele foi castigado, acorrentado, né? Prometeu acorrentado. Então, essa explicação de que a técnica é de origem divina ou dos deuses, do misticismo, ela é usada até hoje para explicar determinada capacidade humana. Aliás, muita gente diz assim que tal pessoa sabe fazer melhor a coisa que a outra, muito mais por um dom, e às vezes esse dom é tido como um dom que vem de uma esfera superior, né? A investigação científica ela tem mudado ao longo do tempo. Então, para encerrar a nossa questão entre a diferença do senso comum e a investigação científica, ou atitude científica, o conhecimento para Aristóteles, o conhecimento científico, ele era demonstrativo. A pessoa contemplava os animais, as árvores, o rio, e você explicava sem ir lá interferir, sem fazer experimentação. Era uma contemplação e usando a racionalidade para explicar. Na Idade Moderna, no Renascimento, já há uma ideia de que o conhecimento deve ter uma eficácia, deve ser eficaz para conhecer, dominar e transformar o mundo. Há uma mudança, portanto, no enfoque da ciência. Isso é importante a gente perceber. Essa mudança desse enfoque que a ciência, além de ter que ser explicado os fenômenos, tem que ser eficaz para transformar e dominar a natureza, o iluminismo acredita tanto na ciência que nós temos uma soberba. O iluminismo diz que a ciência é como uma luz que serviria de modelo para todos os demais conhecimentos.
é tão modelo que Augusto Comte, um positivista, diz que a ciência devia inclusive ser modelo para todos os demais conhecimentos. Ele chega a fundar a religião positivista, porque a religião poderia ser tratada como todos os métodos e os procedimentos da ciência para ter eficiência e eficácia. Como começa então a ciência na Idade Moderna, a ciência que nós conhecemos atualmente, né, com as suas mudanças? Começa com Francis Bacon dizendo que os fenômenos deveriam ser experimentados e demonstrados. A experimentação seria importante e que conhecimento seria basicamente empírico da experiência. Galileu Galilei vai mais adiante e ele passa a fazer então experimentação, quantificação, repetição das experiências sob determinadas condições e controles, desenvolve técnicas de medição. Também ele é um empirista e diz, sobretudo, que o cálculo matemático ou a matemática associada à experimentação pode trazer a aproximação dos fatos verdadeiros. Nós temos um outro ainda que trabalha com a ideia de que a dominação da natureza também pode ser um objeto da capacidade do homem, René Descartes. Diferentemente de Francis Bacon e Galileu Galilei, ele é um racionalista. Ele acha que a experiência sensível pode ser passível de erro. Acredita sim que há de ter um método e esse método tem que ser racional, um método ideal. Então, os três precursores aqui do pensamento ou da investigação científica trabalham com a ideia de ter um método. Os dois primeiros são empiristas, Descartes é um racionalista. Bem, gente, passamos rapidamente pela ideia do conhecimento, depois a diferença entre ciência e o senso comum, e agora eu convido vocês para acessar a plataforma Socrative e lá, na qualidade de estudante, fazer uma atividade que é avaliativa e formativa. Ao tempo que vocês fazem, respondem as questões, também aparece textos e explicações para a gente aprimorar o nosso conhecimento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.